Boa tarde, pessoal. Pastor Michael Ferreira de Jesus, como vocês estão? Vocês que irão ouvir essa live depois, eu estaria no Instagram com o pastor Fagno ontem, mas ele me mandou uma mensagem no privado pedindo para adiar para hoje, devido a uma viagem que ele teve que fazer de última hora. E hoje ele entrou em contato comigo e disse que a internet dele estava com um problema e ele não poderia estar fazendo a live juntamente comigo no Instagram. Então eu postei no Instagram e transferi a live aqui para o Facebook sobre o tema ansiedade. Boa tarde, Cláudio. Eu gostaria de lhe pedir para que você possa compartilhar a live, todos que irão ouvir esta live, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. O meu nome, como eu disse, é Michael Ferreira de Jesus. Eu sou esposo da Ana Paula Ferreira, Simbera Ferreira, e tenho 2 filhos, o Lucas e o Felipe, e esse ano iremos fazer 15 anos de casado. Eu sou natural de Governador Valadares, Minas Gerais, filho da Tânia Lúcia Ferreira de Jesus e do Eliene de Jesus. O porquê que eu estou lhe apresentando? Uma pessoa uma vez me disse: esses pastores, esses pregadores da atualidade, para enfeitar e para ter um nome artístico, ficam até usando o nome de Jesus. Ele me disse, achando que eu tinha pego o nome Jesus para acrescentar no meu nome para ser um nome artístico. Primeiro, eu não sou artista. Segundo, o meu pai chama Eliene de Jesus. Então, por parte de pai, eu peguei Jesus. E por parte de mãe, eu peguei Ferreira. Michael Ferreira de Jesus. Jesus por parte do meu pai, que chama Eliene de Jesus. Nada de nome artístico, só para esclarecer esta questão. Eu sou natural de Governador Valadares, Minas Gerais, atualmente morando nos Estados Unidos há 14 anos. Louvado seja Deus por isso. Eu fui criado na Igreja Presbiteriana Renovada, terceira Igreja Presbiteriana Renovada. Quando eu era adolescente, eu me lembro que eu peguei a fase final do pastor Edson Guimarães. Na época ele morava no fundo da igreja, da terceira Igreja Presbiteriana Renovada, né, na casa pastoral. E eu peguei a fase final do pastor Edson Guimarães, que depois foi para o bairro de Lourdes pastorear a quarta Igreja Presbiteriana Renovada. Eu não sei se é essa sequência, mas eu creio que sim. Depois dele veio o pastor Mivalnir. Ele tinha um filho chamado Nivalnir e ele chamava Mivalmir, algo assim. Depois ele saiu, veio o pastor Sebastião Lemos Sobrinho, que ficou cerca de 10 anos ou um pouco mais pastoreando a terceira Igreja Presbiteriana Renovada. A terceira Igreja Presbiteriana Renovada é perto da Igreja Católica que tem no Jardim Pérola, Governador Valadares, Minas Gerais. Estou lhe mostrando, lhe trazendo a minha origem para vocês que não me conhecem. Depois do pastor Sebastião Lemos Sobrinho, veio o pastor Manuel Sabino Neto. Meu pastor, que quando eu saí de Valadares, pastoreou há alguns anos e hoje não está lá, está na segunda Igreja Presbiteriana Renovada, no bairro Santa Rita. Um abraço, meu pastor Manuel Sabino, alguém de Valadares, da terceira que ouviu essa live. Leve o meu abraço para o meu pastor amado, pastor Manuel Sabino Neto, mais a esposa Alba. Meu pastor Manuel Sabino Neto, quando eu saí de Valadares, ele estava em um estudo escatológico, é um pastor mestre, professor. Na época que eu saí, ele era professor
do Seminário Batista em Valadares, um seminário muito conceituado dentro de Governador Valadares. Eu não sei se ele continua sendo pastor, professor, digo, porque pastor ele é agora na segunda Igreja Presbiteriana Renovada, já faz alguns anos, mas eu não sei se ele continua sendo professor, mas um excelente mestre. Ele mudou o culto de quarta e sexta para terça e quinta, e terça era estudo bíblico, antes era na quarta o estudo bíblico. Na sexta era o culto de libertação, ele mudou para quinta-feira, e nós tínhamos domingo de manhã a escola dominical e domingo à noite o culto de adoração ao Senhor. Essas são as minhas raízes, porque de vez em quando algumas pessoas, Jadson, Felipe Nascimento, Selma Lacerda, boa tarde, Pai do Senhor. Algumas pessoas às vezes vêm nos confrontar. Quem é esse menino? Caiu de paraquedas? Não, nós temos uma história. Eu estou trazendo para você aí, pastor Edson Guimarães, você pode procurar saber sobre ele, tá? Pastor da Quarta Igreja Presbiteriana, pastor Mivalmir, pastor Sebastião Lemos Sobrinho e pastor Manuel Sabino Neto foram os meus pastores em Valadares. E nós estávamos ali estudando na terça, na quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Meu irmão, tá achando que é o quê, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Viemos para os Estados Unidos, congreguei na igreja onde meu tio é pastor, Ministério El Shekinah, pastor Luiz Carlos Ferreira, pastora Cristina Torrente Ferreira, está aí a Selma, que congregou conosco também um período aqui em Nashua, um bom período aqui em Nashua, e Deus então nos conduziu para um ministério aonde nós estamos agora, que é na cidade de Hudson, o estado de Mass, na 312 da Main Street, IEPDP, Igreja Evangélica Povo de Deus Pentecostal, um ministério que tem 16 anos, o pastor é o pastor Sidney Silva e o pastor Valzer Duarte, e nós estamos ali cooperando, como Eliseu deitava água nas mãos de Elias, nós estamos ali como co-pastor cooperando na área do ensino, cooperando no desenvolvimento e no crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo para a glória do nosso Deus. Pastor Calori acabou de entrar. A paz do Senhor, pastor, boa tarde. Um prazer imenso ter o Senhor aqui nessa live, nessa tarde. Eu estou trazendo as minhas origens, estou falando dos meus pastores, para que as pessoas que não nos conhecem possam nos conhecer. Observe que na minha família eu tenho a minha mãe que é missionária, e existem, eu acredito que passou de 5 pastores na família, e essa é a minha raiz. Quando eu trato de Bíblia, eu não utilizo óculos denominacional, mas utilizando a exegese, as ferramentas da hermenêutica, nós abordamos aí assuntos como a escatologia e outros assuntos bíblicos sem utilizar um óculos denominacional. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a ansiedade. Como eu disse, estava marcada esta live no Instagram com o pastor Fagno Nascimento, lá do Maranhão, mas ontem não foi possível devido a uma viagem, e hoje a internet dele não está boa, aconteceu algum problema com a internet e ele disse que não seria possível. E como eu marquei que eu estaria no Instagram 4 horas ontem, e depois adiei, coloquei o cartaz cancelando e adiando para hoje, 4 horas da tarde, horário dos Estados Unidos, e 5 horas, horário do Brasil, para honrar a nossa palavra, eu estou aqui para falar sobre ansiedade nesse momento, entendendo, né, que não foi possível o pastor Fagno estar conosco. Compartilhe essa live, por gentileza. Algumas pessoas trabalhando nesse horário, né, mas vai ficar aí gravado esta live baseada em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, um assunto importantíssimo, ansiedade.
Antes de ler o texto bíblico, eu quero orar com você para dar início a essa live. Vamos orar. Se você puder fechar os olhos, feche os olhos aonde você está. Se não puder, pode ficar com os olhos abertos mesmo, perdão. Mas vamos orar ao Senhor. Deus, em o nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa tarde, por esta oportunidade, por esta ferramenta, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Ó Pai, exaltando o teu nome que é grande, que é soberano. O Senhor é onipotente, onisciente, imutável, transcendente, imanente, e rendemos toda a glória ao teu nome. Todos que estão aqui conosco, aqueles que irão entrar, aqueles que irão assistir essa live depois, ouvir essa live depois, que o Espírito Santo possa edificar e fortalecer cada um deles para a glória do teu santo nome. Toda doença psicossomática, toda doença, Senhor, ó Pai, de ordem espiritual, porque sabemos que a alma, ela é espiritual, e doenças relacionadas à alma são doenças espirituais, porque são doenças na alma, e a alma é espiritual, doenças psicossomáticas. Ó Pai, nós ministramos a tua intervenção, a tua cura, em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Acabou de entrar a diaconisa Dayana Menezes. Seja bem-vinda, diaconisa Dayana, nossa irmã em Cristo, que está conosco no Ministério IEPDP. Pois bem, meus amados, o texto, se você puder pegar a Bíblia, pegue a Bíblia, se não puder, esteja acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Capítulo 5, versículo de número 7. Pedro, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou ler novamente. Lançando sobre ele alguma das vossas ansiedades? Não. Pedro está dizendo aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Você pode glorificar a Deus. Se você puder escrever aí, escreva palavras de adoração ao nosso Deus. Nós adoramos a Deus com a nossa voz, nós adoramos a Deus com a nossa conduta de vida, nós adoramos a Deus escrevendo, adoramos a Deus colocando aleluia, glória, exaltado é o nome do Senhor. Bendizemos a Deus porque Ele é digno de ser exaltado. Tem crente que parece Zacarias quando estava mudo, mas Deus vai soltar a sua língua para você glorificar a Deus e exaltar o Senhor, porque Ele é digno de ser louvado e de ser adorado. Pedro está sendo bem claro aqui, no capítulo 5, no versículo 7, meu irmão em Cristo, Fabrício, homem de Deus. Pedro está sendo bem claro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você conhece alguém que é ansioso? Você conhece uma pessoa que é ansiosa, ou que é muito ansiosa, ou que tem até uma crise de ansiedade? Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa? Eu gostaria que você analisasse essa pergunta e respondesse para você mesmo. Você é uma pessoa ansiosa? O que é ansiedade? O que é ansiedade? Como você define? Como você define ansiedade? O que é ansiedade para você? A ansiedade, ela é inevitável?
O que você pensa? O que você acha sobre isso? Tem como evitar a ansiedade? O que leva à ansiedade? O que leva uma pessoa a ser uma pessoa ansiosa? O que conduz? O que guia a pessoa a se tornar, a ser, a viver a ansiedade? Quais os sintomas de uma pessoa ansiosa? Quais são os sintomas de uma pessoa ansiosa? Outra pergunta importante: o que a ansiedade produz? O que a ansiedade produz? Outra pergunta para nós iniciarmos esse bate-papo sobre ansiedade: como resolver a ansiedade? São perguntas que nós vamos estar discorrendo elas, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai abrir o seu entendimento, vai fortalecer o seu conhecimento. Você que já conhece esse assunto, eu quero acrescentar na dependência, na instrumentalidade do Espírito Santo, acrescentar o seu conhecimento dentro desse assunto, lembrando que nós conhecemos Deus, conhecemos a Bíblia, primeiro para nós, para o nosso crescimento, para a nossa salvação, para estarmos operando a nossa salvação e também para estarmos auxiliando outras pessoas. A ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é o estrangular da alma. Ansiedade, de forma, na etimologia da palavra, é a falta de ar, é o estrangular da alma. E é isso que a ansiedade faz com a pessoa. Vai apertando pouco a pouco, vai estrangulando a pessoa. Ansiedade pode ser definida também como uma trepidação, uma suspeita, uma apreensão. Aquela pessoa que está ansiosa, ela fica apreensiva por algo, por alguma coisa, por alguma circunstância, por alguém, quem sabe tomar uma decisão. Então a apreensão começa a invadir a sua alma, começa a invadir a sua mente, começa a invadir o seu coração. Seu pai nunca deixou ninguém cair e ele não deixará você cair. Missionário André acabou de entrar, pastor Alex Machado, meu grande amigo, homem de Deus aí, também no nosso meio, um homem muito conhecedor da palavra de Deus, chegou aí para somar no nosso meio também. Um grande amigo. Um abraço, pastor Alex. Missionária Andréia, mulher de Deus também, está conosco, congrega conosco no Ministério EPDP. Louvado seja Deus. Seu pai nunca deixou ninguém cair. Não vai deixar você cair. Então pega essa palavra, se você puder escrever aí, escreva, hashtag, seu pai nunca deixou ninguém cair. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É claro que eu estou me referindo ao Pai Celestial. Então você que é filho de Deus, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabeis que Ele é Deus, o eu sou, um Pai de amor, o El Shaddai que te segura nos braços, que me segura nos braços e que nunca deixou ninguém cair. E não vai ser você que Ele vai deixar cair. Uma outra definição sobre ansiedade é que a ansiedade é uma sensação instável de temor. Uma sensação instável de temor. A instabilidade tem pegado muitas pessoas, mas se você tem sido uma pessoa instável, você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Escolha
escolha a árvore da tranquilidade em lugar da árvore da ansiedade. Eu vou repetir. Escolha a árvore da tranquilidade ao invés de escolher a árvore da ansiedade. Toda árvore produz normalmente, né, o seu fruto, mas observe, o fruto ou os frutos da tranquilidade é serenidade, é domínio próprio. Nós temos o fruto do Espírito com seus 9 gomos e nós temos ali a mansidão, nós temos ali o domínio próprio. Agora, a árvore da ansiedade vai produzir frutos contrários a esses frutos. O que é ansiedade, pastor Maico? Ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo, e se? E se isso acontecer? E se isso não acontecer? E se isso não der de acordo com aquilo que eu planejei? E se fulano, Bertano não fizer ou fazer isso? Nós temos aqui também agora a Bruna do Luciano Carvalho, que acabou de entrar. Seja bem-vinda no nosso meio. Vocês que estão entrando, se puderem compartilhar. Estamos falando de ansiedade nesta tarde. Eu estaria no Instagram com o pastor Fagno, mas não foi possível. E nós transferimos aqui para o Facebook. Ontem ele teve que fazer uma viagem e hoje a internet dele não estava boa. Portanto, honrando a nossa palavra, estamos aqui falando sobre ansiedade. A Dayana, a diaconisa Dayana, escreveu: a sabedoria nos conduz à estabilidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É justamente isso. Existem pessoas, meus queridos, que são como prego no angu, não tem estabilidade, ou são como as montanhas russas que existem por aí. Uma hora está lá em cima, uma hora está cá embaixo, uma hora está lá em cima, uma hora está cá embaixo, uma hora está lá em cima, uma hora está cá embaixo. Está cá embaixo. E a ansiedade, ela vai trazendo esta preocupação, esse meteoro do tipo, e se isso não for assim, não acontecer assim, o que vai acontecer comigo, com a minha família? E começa aquela chuva de meteoros. E é bem possível, e isso pode acontecer, porque a história da nossa vida, ela não foi escrita só na manhã de alegria. A história da nossa vida também tem a noite de choro. A história da nossa vida não é só o mel, mas tem gafanhoto. A história da nossa vida não é só coroa, mas também tem uma via dolorosa. E é bem possível, possa ser possível, que você esteja passando uma tempestade perfeita, uma turbulência perfeita, mas eu quero lhe afirmar nesta tarde, ou nessa noite, ou nesta manhã, quando você irá ouvir essa live, você pode estar em uma tempestade perfeita, mas Jesus lhe oferece a paz perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar na tempestade perfeita, mas Jesus lhe oferece a paz perfeita. E observe, meus irmãos, que dentro do contexto de paz, a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. A paz de Deus não é ausência de guerra. A paz de Deus não é ausência de turbulência. A paz de Deus não é ausência de problemas. Não, não. A paz de Deus excede todo o entendimento, e no meio de turbulências, no meio de vendavais, no meio de tempestades perfeitas, Jesus tem a paz perfeita. Agora, esta paz que eu estou me referindo, eu não estou falando da paz com Deus, de Romanos capítulo 5,
porque nós não tínhamos relacionamento com Deus, estávamos no mundo sem Deus, estávamos mortos, nossos pecados e delitos, estávamos em trevas, num lamaçal, digo, de pecado, e através de Jesus Cristo, nos processos que nós usufruímos da regeneração, da justificação, da santificação, da adoção, e a última que irá acontecer ainda, que é a glorificação. Quando se fala de justificação, nós somos justificados. E dentro deste contexto de Romanos 5, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós passamos através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O véu foi rasgado de alto a baixo, passamos a ter paz com Deus. Passamos a ter relacionamento com Deus, ter a capacidade de relacionar com Deus. Agora, paz com Deus é diferente de paz de Deus. Se você puder escrever, escreva, por favor. Paz de Deus é diferente de paz com Deus. Ou ao contrário, paz com Deus, tanto faz, é diferente de paz de Deus. A paz com Deus é quando você e eu reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós passamos então, como nós temos em Romanos capítulo 5, sermos justificados e passamos a ter agora o direito de relacionar com Deus, porque Jesus Cristo nos proporcionou esse direito. Agora, a paz de Deus vem do relacionamento com Deus, vem da comunhão com Deus, vem do tempo que eu e você passamos nos relacionando com Deus. Paz de Deus está inserido em um dos gomos do fruto do Espírito. Então, veja, a ansiedade, uma das definições da ansiedade é a falta de ar da alma, é o estrangular da alma. A oração já é o contrário disso. A oração, ela é o respirar da alma. Então, já vou lhe dando já uma receita para a ansiedade. Quando você perceber que a ansiedade está querendo lhe pegar, ore o mais rápido possível, porque a ansiedade é o estrangular da alma, é a falta de respirar da alma, mas a oração é o respirar da alma. Pastor, mas há tempestades tão perfeitas que eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, de tamanho sofrimento, de tão forte que o vento está soprando contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. No meio da tempestade perfeita, Deus lhe oferece a paz perfeita. Experimente orar. Mas eu não consigo falar. E quem falou para você que oração é só falar? Quem lhe ensinou que oração é só verbalizar? A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Você sabe o que é lágrimas? Lágrimas é oração líquida. A Bíblia nos diz que o rei Ezequias, o profeta Isaías foi até ele e disse: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. A Bíblia diz que Ezequias, o profeta Isaías sai e estava ainda no pátio do palácio. O rei Ezequias virou para a parede. É bem verdade que ele conseguiu verbalizar e ele disse: Senhor, lembra de como eu andei na tua presença, parafraseando o texto. Mas chegou um momento que as palavras começaram a engasgar e o que ele sabia fazer era só chorar. A palavra de Deus diz que antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus fala com o profeta, com o mesmo profeta que disse: põe a tua casa em ordem porque morrerás. O profeta volta porque Deus mandou
e foi acrescentado mais 15 anos de vida na vida de Ezequias, e o profeta diz assim: Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Você está achando que quando você está debaixo do chuveiro chorando e as lágrimas misturando ali com as águas, correndo na maçã do seu rosto, você acha que não tem um anjo enviado de Deus com um odre para pegar, para recolher, com uma taça, para recolher as suas lágrimas e levar para o céu? Você acha que isso não acontece? Se você acha, você está enganado, porque o salmista ele vai dizer que Deus tem um odre e ele recolhe no seu odre todas as nossas lágrimas. Eu não vou entrar aqui na questão dos 24 anciãos, cada um no seu horário, no seu turno, serafins, toda a questão da oração, da metamorfose. Quem sabe um dia nós podemos falar sobre a metamorfose que as orações elas passam no mundo espiritual. Assim como uma lagarta, ela se transforma em uma borboleta e tem a sua metamorfose, a nossa oração passa por uma metamorfose. Então, quando você encontrar em uma situação, em uma tempestade perfeita e não conseguir falar, geme, chore, deixe as lágrimas correr, porque Deus lhe oferece uma paz perfeita em meio a uma tempestade perfeita. Escolha essa paz perfeita. Experimente orar. Experimente orar. A ansiedade, nós podemos também dizer que a ansiedade muitas vezes é a consequência do caos observado. É a consequência do caos observado. Eu disse em uma live que eu fiz com o Misa, o Amisael Castro, lá no Instagram, eu disse baseado em Deuteronômio, capítulo de número 1, que não era para Moisés enviar os 12 espias para espiar a terra de Canaã. E eu quero frisar isso aqui nesse momento, porque ansiedade muitas vezes é a consequência do caos observado. Observe, o povo falou para Moisés enviar espias para espiar a terra de Canaã antes deles entrarem lá. Mas Deus não falou isso não. Tinha dito o povo entrar e conquistar a terra, porque ele da terra para o povo. Pareceu bem a Moisés, se não me engano, versículo 22, 23 de Deuteronômio capítulo 1, a Bíblia vai dizer que pareceu bem a Moisés. Moisés, ele vai orar. Quando nós olhamos Números capítulo 13, o Senhor vai falar com Moisés para enviar, para pegar de cada um de Israel e enviar para espiar a terra, mas Deus permitindo, quando nós olhamos no original, fazemos a exegese de Números capítulo 13, vamos com Deuteronômio capítulo 1, nós vamos ver que não era da vontade de Deus. É como que se Deus falasse assim: Moisés, já que eu mandei eles entrarem e conquistarem a terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel, na verdade o leite e o mel estava dentro deles, mas já que eles estão querendo espiar a terra, mande então espias, mas não era a vontade de Deus. Foram 12 enviados para espiar a terra de Canaã. Você conhece o texto bíblico. 10 maximizaram o gigante e minimizaram o poder de Deus. Eles, com a mentalidade de gafanhoto, eles disseram: nós somos gafanhotos diante desses gigantes, são homens grandes, os filhos de Anaquim, os anaquins, os descendentes deles estão lá, as cidades são fortificadas, são altas, está aqui os frutos, né? Está aqui a uva, está aqui o romã, o fio que eles trouxeram, mas não tem como
10 desanimaram o povo. Somente Josué e Caleb, somente 2, maximizaram o poder de Deus. Caleb levanta e diz: se nós agradarmos a Deus, nós vamos conquistar, tomar posse dessas terras. Eles são como pão, como pães diante de nós. Olha a visão de Caleb e de Josué. Diferente de muitas pessoas na atualidade. Josué e Caleb tinham uma visão otimista e não pessimista. Não focavam os seus olhares, não focavam os seus pensamentos nos gigantes, nas lutas, nas adversidades. Então, quando a pessoa foca demais no caos, a ansiedade muitas vezes vem por consequência da sua visão, da sua maneira de enxergar as situações que tem desenhado diante de você. Você precisa pensar em que você está pensando. Presbítero Kleber William Ferreira, Pai do Senhor campeão, diaconisa Cláudia, Amilson de Assis, Pai do Senhor, um prazer ter vocês aqui conosco nessa tarde sobre o tema de ansiedade. Eu estaria no Instagram com o pastor Fagner ontem, foi adiado para hoje, mas aconteceu um imprevisto ontem e hoje com ele, e ele não pôde estar, então eu estou aqui cumprindo a minha palavra, falando sobre ansiedade. Eu entendo que não foi possível para ele, mas nós estamos aqui falando sobre ansiedade. Pense em que você está pensando. Hashtag, negócio desse tem que ser hashtag. Alguém escreva aí, hashtag. Pense em que você está pensando. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Você tem uma mente de Cristo? Mediante ao problema, o que você tem pensado? O problema não é o problema. O problema é a maneira com que você vê o problema. Você vê o problema como um problema e não como uma oportunidade? Ou você vê o problema como uma oportunidade? Como é que você vê o Golias da sua vida? Você vê como o povo de Israel ou você vê como Davi, como uma oportunidade? Existem muitas oportunidades sendo desperdiçadas por muitos pela a questão da visão. E nós, seres humanos, nós temos 3 olhos. É isso mesmo. Eu não estou maluco. Não. O ser humano tem 3 olhos. Olhos físicos, os olhos da alma e os olhos do espírito. Ou seja, um olho, no caso, o carnal, o do corpo, esses 2 olhos, os olhos da alma e os olhos do espírito. 2 olhos são espirituais, que é o do espírito e da alma, porque o espírito humano é espiritual e a alma é espiritual. E o corpo físico. Então, existem pessoas que enxergam muito bem fisicamente falando, não usam óculos como eu, não tem catarata como eu, não tem pterígeno, não tem glaucoma, não é daltônico. Você sabe que o daltônico, ele vê tudo preto e branco. O glaucoma é a pressão, né? Nas vistas. A hipermetropia, a presbiopia, o astigmatismo, que é a distorção devido ao excesso de claridade, a distorção no globo ocular. Existem pessoas que não têm nada disso, fisicamente falando. Mas são pessoas, espiritualmente falando, daltônico espiritual. Meu Deus! Coloca aí, ó, hashtag daltônico espiritual. Ele não vê nada colorido. Ele só vê a vida preto e branco. Deus me livre, irmão, de preto e branco. Só enxerga tudo preto e branco, não vê nada colorido. Ele tem catarata espiritual.
ele tem carne na visão, só olhar negativo diante das circunstâncias. Isso não vai dar certo. Ele nem tentou. E na verdade, quando ele fala, vou tentar, já é tentando enganar ele mesmo, um auto-engano. Não é vou tentar, eu vou e vou conseguir. Você tem um olhar positivo. Você tem um olhar positivo das circunstâncias que tem desenhado diante da sua vida? Você precisa pensar em que você está pensando. Como é que você tem pensado? O que tem tomado conta do seu pensamento? Jeremias, ele começou a adoecer. E quando nós lemos Lamentações de Jeremias, ele vai declarar isso e vai dizer que começou o seu corpo físico sofrer porque ele estava trazendo à memória aquilo que não lhe trazia esperança. Quando nós falamos de mente, nós estamos falando de algo espiritual, é a parte superior do cérebro, que é o órgão, mas a mente, ela se divide em inconsciente, consciente e consciência. Existem pessoas que vivem indo no inconsciente, pegando e trazendo para a consciência, trazendo para a memória aquilo que não traz esperança. Jeremias estava fazendo isso e estava adoecendo, mas ele tomou uma atitude. Ele tomou uma decisão. Ele fez uma escolha. Qual foi a escolha que Jeremias fez? Eu quero trazer à memória e eu vou trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. O que é que tem ocupado a sua mente? Pense no que você está pensando. Uma outra definição para a ansiedade é a falta de ar pelas angústias da vida. Você, meu irmão, pode ser o controlador aéreo do seu aeroporto mental. Você pode ser o controlador aéreo do aeroporto mental. Você é que ocupa a torre de controle e você pode, através das suas escolhas, direcionar o tráfego aéreo mental do seu mundo. É você que ocupa a torre. É você que está no controle, no comando. E você pode direcionar o tráfego mental do seu mundo. Ao invés de você lançar de cabeça com medo, olhe para cima com fé. A ansiedade não se faz necessária quando confiamos que nosso Deus está por perto. Aleluia! Não se faz necessário ter a ansiedade, manter uma vida de ansiedade quando confiamos que o nosso Deus está por perto. Então, ao invés de lançar-se de cabeça no medo, olhe para cima com fé. Escolha, decida a ancorar o seu coração no caráter de Deus. Pastor Josué Souza Monteiro, nos ouvindo nessa tarde, Pai do Senhor campeão, seja bem-vindo. A irmã Jane acabou também de entrar, seja bem-vinda, boa tarde, a paz do Senhor. Observe, meu irmão, que a ansiedade, ela leva o fôlego, mas não é somente isso que ela leva. Se você quiser saber quais são as consequências da ansiedade, você leia pelo menos a metade de um livro de medicina. Leia a metade de um livro de medicina que você vai saber as consequências da ansiedade. A ansiedade, uma vida de ansiedade, gera gastrite, úlcera, dependendo pode dar até câncer. A ansiedade gera muitas coisas. Leia pelo menos a metade de um livro de medicina. Então escolha, decida a ter fé e não a ter medo. É uma questão de escolha, de decisão. Pedro, ele disse em 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observe, é uma atitude. É eu que escolho lançar. Lançar, é eu que escolho. Por exemplo, eu estou com essa garrafa de água aqui nas mãos. Eu escolhi lançar a água na minha boca. É uma atitude, é uma escolha, é uma decisão. Mas muitas das vezes, o que você faz? Você joga, mas segura a ponta. Solta a ponta. Solta a ponta. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. O porquê você deve fazer isso? Porque ele tem cuidado de vós. Bendito seja o nome do Senhor. A ansiedade é também, eu estou definindo para você em vários termos, em várias vertentes, clareando para você o significado de ansiedade. Ansiedade também, nós podemos dizer que é um sinal de incredulidade. É um sinal de que a fé está pequena. Sabe por quê? Porque foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Olha o versículo 30 e o versículo 32 de Mateus, o evangelista Mateus, que apresenta Jesus na face de leão. Olha o capítulo 6, versículo 30. Eu vou ler o versículo 30 e o versículo 32 de Mateus, capítulo 6. Diz assim: se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, diz a tradução que eu tenho, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Versículo 32. Pois os gentios é que procuram todas estas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Então, a ansiedade é a preocupação com o amanhã, ansiedade é a preocupação com o futuro, ansiedade revela incredulidade, revela falta de fé, revela falta de confiança. E quando nós nos entregamos na confiança em Deus, quando nós aumentamos a nossa fé, quando nós oramos, a confiança vai sendo aumentada e nós vamos ficando como uma criança desmamada no colo da sua mãe, como está no Salmo 131. Fiz acalmar e aquietar a minha alma, como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Agora, eu não estou dizendo que a ansiedade, ela é inevitável. Uma das perguntas no início dessa live foi: a ansiedade é inevitável? Não, a ansiedade não é inevitável. Você e eu podemos ter em algum momento, melhor dizendo, a ansiedade por alguma circunstância, por alguma situação da vida, a ansiedade pode vir. E eu lhe disse que quando você perceber que a ansiedade está vindo, o que você deve fazer? Orar. Porque a ansiedade é o estrangular da alma e a oração, o respirar da alma. A ansiedade é inevitável, mas a prisão dela é opcional. Uma coisa é você ter, outra coisa é você viver ansioso. Outra coisa é um momento de ansiedade, outra coisa é viver ansioso, ser prisioneiro da ansiedade. Augusto Cury, em um dos seus livros, né, eu não leio muito o material dele, mas já li algumas coisas. Ele tem um livro, eu não me lembro o nome, que ele fala sobre essa questão da prisão, a prisão da alma, essa questão, o cárcere mental, né, que é pior do que o cárcere literalmente falando, né, com as grades de ferro.
Então existem pessoas que estão presas nessa jaula da ansiedade. Foi opcional, escolheu ser um prisioneiro. Acabou de entrar o bispo Kleber Araújo, um mestre também da palavra. A paz do Senhor, meu amigo, seja bem-vindo no nosso meio. Estamos falando sobre ansiedade. Estaria no Instagram com o pastor Fagno ontem, adiou para hoje, e hoje também ele não pôde, aconteceu alguns imprevistos. E nós entendemos, mas honrando a nossa palavra, estamos aqui falando sobre a ansiedade. A ansiedade é inevitável, mas a prisão da ansiedade é opcional. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não andeis. Observe que é um andar, é um viver, é um passo após o outro. É algo constante. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, em tudo, meu irmão, não é alguma coisa não. É em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o que a oração, o que a súplica, o que as ações de graça faz, meu irmão. Produz paz de Deus. E eu já coloquei aqui a diferença de paz com Deus, de ter relacionamento com Deus através de Jesus. Romanos capítulo 5, através da justificação, passamos a ter paz com Deus. E a diferença para a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus, ela vem através da oração, de relacionamento com Deus, faz parte de um dos gomos do fruto do Espírito. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34, o evangelista Lucas, que apresenta Jesus na face de um homem, está escrito assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda o que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Meu irmão, como está o seu coração? Eu não estou falando do coração órgão, porque o homem é alma vivente, tem um espírito humano, tem um corpo. Entre o espírito e a alma está o coração, não é o órgão, é um centro espiritual. Entre a alma e o corpo está a mente, não é o cérebro, é outro centro espiritual, porque o cérebro é o órgão. Agora observe, existem pessoas que estão com o coração sobrecarregado. Observe, meu irmão. Sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Lucas capítulo 1, capítulo 21, versículo 34. Observe que nós somos autorresponsáveis por nós mesmos. Nós devemos escolher a paz no lugar da ansiedade. Observe uma outra pergunta que eu coloquei no início dessa live foi: quais os sintomas da ansiedade? Uma pessoa que está ansiosa, meu pastor acabou de entrar, pastor Sidney Silva, Pai do Senhor, meu pastor. Boa tarde. Você está rindo menos? Você é uma pessoa estressada? Você é uma pessoa amargurada? Você está conseguindo dormir? Você está comendo? Você está se alimentando? Ou você, porque a ansiedade trabalha tanto no deixar de comer para alguns e em outros em comer muito. Você está comendo muito? Você está gastando muito? Existem pessoas que quando acontece algo
e a ansiedade toma conta do coração dela, e o coração dela fica sobrecarregado, ela vai para o mall gastar, ela vai para a internet fazer compra, ela vai comer chocolate demais, ela vai se afogar na bebida. Várias pessoas reagem de diferentes maneiras, mas são sintomas da ansiedade. Você às vezes não quer sair da cama. Existem pessoas que a ansiedade tira o sono dela. Outras querem dormir demais. Se você respondeu sim para essas perguntas, eu quero ler um texto para você em Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8. Raquelzinha, Paz do Senhor, boa tarde. Eu quero ler esse texto para você. 5 versículos eu quero ler para você. Filipenses capítulo 4, versículos 4 até o versículo 8. Diz assim Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, perdão, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade, meu irmão, cria destruição. A ansiedade, meu irmão, leva à depressão. Produz medo. A mente não pode estar cheia de Deus e de medo ao mesmo tempo. Ou ela está cheia de Deus, ou ela está cheia de medo. Mas Deus e medo não combinam no mesmo espaço. Para saber mais, como eu disse, sobre a ansiedade, leia pelo menos a metade de um livro de medicina. A sua ansiedade, ela diminui quando? A ansiedade, ela diminui à medida que você conhece melhor o seu pai. Como eu disse lá atrás, no início, o seu pai nunca deixou ninguém cair. Estou me referindo ao seu pai celestial. Se o seu pai é Deus, porque o mentiroso é filho do diabo. O pai dele é o diabo. Mas se você nasceu de novo, o seu pai, confia nele, porque ele nunca deixou ninguém cair. E não vai ser você que ele vai deixar cair. A ansiedade vai diminuindo a ponto de acabar à medida que você conhece o seu pai. Algumas pessoas veem o problema, e entrelaçam as mãos preocupadas. Se tossem, ficam esfregando a mão assim, umas comem as unhas. Outros veem os problemas e entrelaçam as mãos preocupados. Nós vemos os problemas e dobramos os joelhos. Ao invés de você ficar esfregando a mão, comendo as unhas, experimente dobrar os joelhos. Se não puder dobrar os joelhos, ora de pé, ora em pé, ora sentado. Ore. Experimente orar. Observe que Paulo, aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8, ele vai começar falando sobre celebrem a bondade de Deus, alegrem-se. E olha que Paulo estava dentro da prisão. Não é o povo
que estava do lado de fora, que estava mandando Paulo alegrar. Era Paulo que estava dizendo: alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. Algumas traduções, regozijem. Outra vez vos digo, regozijem-se. O homem dentro da prisão, mas ele não estava aprisionado emocionalmente, nem espiritualmente. Paulo, em uma saúde emocional extraordinária, com um homem interior fortalecido. E ele, inclusive, disse, né? Fortalecei-vos o vosso homem interior. Algumas traduções dizem, robustecei-vos o vosso homem interior. Até a mulher tem um homem interior e precisa ser fortalecido. E como nós fortalecemos o nosso homem interior? É na oração, é no jejum, é na palavra, é no relacionamento com Deus que nós vamos fortalecendo o nosso homem interior. Então ele começa dizendo, celebrem a bondade de Deus, no versículo 4 de Filipenses capítulo 4. Observe, celebrem a bondade de Deus. Alguém pode escrever? Número 1, celebrem a bondade de Deus. Celebrem a bondade de Deus. Celebrem. Dê glória, seja grato. A ansiedade não resistirá uma dose forte de gratidão. Celebrem. Alguém pode colocar aí, por gentileza? Número 1, celebrem a bondade de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8, ele começa dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Celebrem a bondade de Deus. Obrigado, diaconisa Dayana. Muito obrigado. Celebrem a bondade de Deus. Um chamado não a um sentimento, mas uma decisão. Você não pode dirigir o mundo, mas pode confiar que Deus faz e continuará a fazer isso. Então não é questão de sentimento. Eu não estou com sentimento para celebrar a Deus. Não é um chamado a sentimento. Você não pode ser guiado pelo seu sentimento. É uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Escolha celebrar a Deus. Celebre a bondade de Deus. O que ele já fez. A ansiedade é a preocupação com o futuro. A ansiedade é a preocupação com o amanhã. A depressão é o excesso do presente. Observe. Ou do passado, né? No caso da depressão. Nós temos os 3 níveis de ataque do inimigo, a opressão, a obsessão e a possessão. E nessa de opressão, de oprimir, de apertar, vem também a depressão, que pode ser de ordem maligna. E quando não é de ordem maligna, eu não estou falando que quem tem depressão tem demônio, não é isso. Eu estou falando que o inimigo das nossas almas aproveita esses momentos, porque ele trabalha com opressão, obsessão e possessão. E dependendo da pressão de coisas da vida, o inimigo também aproveita essas situações. E a depressão é uma doença espiritual porque é uma doença na alma, porque a alma é espiritual. O homem tem 2 terços espiritual, o espírito humano e a alma, e 1 terço que é físico, que é o corpo. Agora, Paulo, ele dá a primeira receita, celebre a bondade de Deus, escolham celebrar, melhor dizendo, a bondade de Deus, a se alegrarem, escolha ser grato pelo aquilo que você já tem. Celebrem. Segunda coisa, a Deus peçam ajuda, ou seja, orem. Alguém pode escrever aí, diaconisa Dayana, você pode escrever novamente? Coloca aí, número 2. Número 2. A Deus peçam ajuda. A Deus peçam ajuda. Ou seja, orem, façam súplicas, clame a Deus. Como eu disse, pastor, eu estou muito ansioso, não consigo nem orar, só chorar. Quem disse para você que oração é só palavras verbalizadas? Deus interpreta gemidos e lágrimas
são frases para Deus. E Deus tem um odre. Davi disse isso. A Deus peçam ajuda. A fé precede comportamentos, assim como convicções precedem ações. A fé precede comportamentos, assim como convicções precedem ações. No tratamento da ansiedade, a compreensão de que Deus é soberano é importantíssimo. O controle percebido gera a calma. A falta de controle produz o medo. Então, quando você ora, quando você a Deus pede ajuda através da oração, você entende que Deus é soberano, porque Deus vai se revelando a você através da oração, através da palavra. Você quer controlar tudo, mas você vai entendendo porque oração não é only way, oração não é uma via de mão única, não, oração é nós falarmos com Deus e Deus falar conosco. E Deus vai aquietando o nosso coração, vai nos dando da sua paz, e nós vamos entendendo que nós não podemos controlar o mundo, mas que Ele é soberano e controla todas as coisas. Então, celebre a bondade de Deus, primeira coisa. Segunda coisa, a Deus peçam ajuda. Terceira coisa, pode colocar, diaconisa Dayana, por gentileza. Terceira coisa, estou já caminhando aqui para o encerramento, são 4 coisas que eu vou colocar aqui, estou na terceira, dentro de Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 8. Terceira coisa, levem suas preocupações a Deus. Coloque aí, por gentileza. Terceiro, levem suas preocupações a Deus. Terceira coisa, levem suas preocupações a Deus. Com gratidão. A ansiedade aumenta à medida que o controle percebido diminui, né? Eu já disse isso aqui. E no tratamento da ansiedade, quando há um coração grato, a ansiedade vai diminuindo. Então, levem suas preocupações a Deus. Paulo vai nos ensinar isso dentro de Filipenses capítulo 4, versículos 4 até o versículo de número 8. A quarta coisa para nós fecharmos essa live, observe. Medite em coisas boas. Medite em coisas boas. É o versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Então coloque aí por gentileza. Quarta coisa. Medite em coisas boas. Medite em coisas boas. Medite em coisas boas. A ansiedade, ela não vai sair, ela não vai desaparecer apenas com a simples palavra de ânimo. Não, você vai conseguir. Não, vai dar certo. Não. A ansiedade não vai desaparecer com apenas uma simples palavra de ânimo. Não. Mas quando você celebrar a bondade de Deus, quando você a Deus pedir ajuda, quando você levar suas preocupações a Deus e meditar em coisas boas, o versículo 8, ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí eu volto naquela frase que eu disse no início. Pense em que você tem pensado. Ou no que você tem pensado. Precisamos gerenciar os nossos pensamentos. Precisamos ser mordomos, cada dia mais, dos nossos pensamentos. Observe que estas 4 dicas que existem aí, em Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 8, forma um acrônimo.
Qual é o acrônimo? Eu vou até escrever aqui qual é o acrônimo. Olha o acrônimo aí. Número 1. Meu Deus. Número 1. Celebrem a bondade de Deus. A letra C. Número 2. A Deus peçam ajuda. Letra A, segunda letra. Terceiro, levem suas preocupações a Deus. A terceira letra aí, ó, letra L. E por último, quarto, medite em coisas boas. Aquilo que deve ocupar sua mente. Medite em coisas boas. M. O que formou? Formou calma em inglês. Calma em inglês escreve assim. C-A-L-M. Eu não sou muito bom em inglês. Acredito que seja a pronúncia calm, algo assim. Os irmãos que falam um inglês fluente aí, me perdoe. Mas observe, este acrônimo formado em Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8, forma este acrônimo calma em inglês. Porque a calma vem quando nós celebramos a Deus, a bondade de Deus, quando a Deus nós pedimos ajuda, quando levamos as preocupações até Deus e quando nós meditamos em coisas boas, quando coisas puras ocupam o nosso pensamento. Espero ter contribuído para o seu crescimento, lhe ajudando a edificar, fortalecer o seu homem interior. Que Deus continue abençoando você e sua família, sua casa, te guardando. Aqui quem está falando é o pastor Michael de Jesus, Ferreira de Jesus. E eu quero orar nesse momento por você, pela sua casa e por aqueles que irão ouvir essa live mais tarde. Compartilhe, por gentileza, para que mais pessoas possam ser edificadas. Deus, em o nome de Jesus, eu quero apresentar cada um que esteve comigo até agora, aqueles que vão estar depois, aqueles que ouviram e vão voltar a ouvir o restante da live. Meu Pai, apresentamos cada vida, cada família. Meu Deus, que esta palavra que foi ministrada ao Pai através desta ferramenta, deste canal, da minha página aqui no Facebook, possa, Senhor, encontrar o endereço certo, edificar vidas, fortalecer vidas, e aqueles que estavam pensando até em tirar suas próprias vidas, lançarem de cabeça devido ao medo, devido à ansiedade, devido à depressão, devido à preocupação por alguma circunstância da vida, que possam escolher, no nome de Jesus Cristo, a levantar a cabeça e não pular de cabeça, mas levantar a cabeça, olhar para cima com fé, porque é do alto, é do Senhor Jesus Cristo que vem o nosso socorro. Meu Pai, em nome de Jesus, continue abençoando cada um, cada família, é o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua companhia aqui na minha página, tema ansiedade. Pastor Fagner, Deus lhe abençoe, uma outra oportunidade estaremos juntos. Eu entendo aí os imprevistos que aconteceu com o senhor ontem e hoje. Deus te abençoe, graça e paz.